não fica no Grêmio. O Tricolor já comunicou aos dirigentes do Cruzeiro que vai fazer a devolução do Rafael Cabral. De assunto pra gente falar do Cruzeiro, que também tem um jogo importantíssimo amanhã no Mineirão, Lanús, jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Rodrigo Rocha está na Toca da Raposa com as informações do Cruzeiro. Rodrigo Rocha, boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Estou na porta da Toca da Raposa 2, os jogadores se apresentam já para o último treino, 4 horas da tarde, depois a concentração até a partida de amanhã, 7 da noite, contra o Lanús no Mineirão. Últimos ingressos à venda, 60 mil torcedores são esperados no Gigante da Pampulha. Jogo importantíssimo, tão importante que o Cruzeiro tem feito mistério absoluto sobre os jogadores lesionados. Mas nossa equipe é fantástica, né? O Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no GE. Globo, apurou que o Cássio, apesar das dores, deve ir para o jogo como titular. O Lautaro Dias também deve ser relacionado, mas esse não deve começar jogando, não sabemos ainda. E o Matheus Henrique tem uma situação mais difícil. Se ele pintar entre os relacionados, seria uma surpresa. Rafa Silva, Japa e Vitinho estão há uma semana na preparação física, pelo menos um deles pode aparecer também no jogo. E o Fernando Henrique, por causa desses problemas todos, o volante Fernando Henrique foi inscrito na semifinal da Sul-Americana. Vamos ver quem o Fernando Diniz escala para o jogo contra o Lanús. Para completar, queria contar sobre um problema que o Cruzeiro vai precisar administrar nas próximas semanas. Rafael Cabral, goleiro de 34 anos de idade, não fica no Grêmio. O Tricolor já comunicou aos dirigentes do Cruzeiro que vai fazer a devolução do Rafael Cabral no fim do contrato de empréstimo em dezembro. O grande lance é que o Cabral tem mais um ano de contrato com o Cruzeiro, ou seja, até dezembro de 2025. Esse vínculo havia sido estendido de forma automática no ano passado, depois que o Rafael Cabral atingiu algumas metas. Nessa temporada a coisa deu uma degringolada, ele chegou a pedir para ser negociado com o Grêmio, negócio por empréstimo, mas por lá as coisas não funcionaram. Rafael Cabral tem apenas 6 partidas disputadas pelo Tricolor Gaúcho, certamente volta menor do que foi, e com a presença do Cássio no Cruzeiro, não dá para imaginar que o Rafael Cabral seja aproveitado. A grande esperança dos dirigentes cruzeirenses está em Juliano Bertolucci, que é o maior empresário de futebol no Brasil. Ele é o responsável pela carreira do Rafael Cabral e vai precisar buscar clubes interessados em contratá-lo para que o Cruzeiro não tenha esse gasto de 300 mil reais por mês de salário com um goleiro que certamente vai ter pouquíssimas ou quase nenhuma oportunidade. E vocês, o que fariam com o Rafael Cabral? Aqui, e o Rafael Cabral, Gris? Diz o Nicola que em breve será um problema, mas o Grêmio devolve, o Cruzeiro já tem o Cássio. Olha o Salum entrando na jogada aí, trazendo o Rafael Cabral pro América. É difícil imaginar, jogador caro pra América, CJ. Será? Que abra a mão, 300 mil reais por mês é muito pra América. É, Série B sim. Acredito que vai ter que buscar um outro caminho aí, o Rafael, né? É difícil, cara. Goleiro não é uma profissão fácil, porque são poucas vagas, né? Você pega aí na elite, são 20 caras que vão jogar, né? Então, assim, é difícil, cara. E essa ida dele pro Grêmio acabou sendo muito ruim, né? Foi com a expectativa de jogar lá, de ser titular e tudo, não conseguiu performar, perdeu posição e volta pro Cruzeiro muito em baixa. Muito em baixa. Com o salário alto se tornou um problema pro Cruzeiro e pro Rafael, né? Que nessa altura da carreira não imagina que vai querer passar um ano aqui sem jogar, como reserva do Cássio e tudo, enfim. Ver o que vai ser aí, mas de fato é um problema. Curiosamente, tá? Falando de um possível retorno do Rafael Cabral. Dos 3 goleiros, aí eu vou tirar o Gandro da parada, tá? Dos 3 goleiros, aí eu tô falando do Cássio, do Anderson e do Cabral. Taticamente seria o sonho do Fernando Diniz, tá? Porque é o que melhor joga com os pés. Desses 3? Desses 3. Sem dúvida. Ele tem uma boa condição pra jogar com os pés, mas é goleiro, gente. E o Cássio é espetacular. Mas o Cabral, um goleiro como o Cabral, ele tem um mercado, não tem, gente? Na Série B ele teria. Não, na Série A com os times... O próprio Santos. Você acha que o Santos não pode ir atrás do Cabral? Pode. Mas vindo de uma Série B? Mas mais pela história, não? Esporte. Por isso que pesa muito o nome dele na história. Porque o Brasão andou falhando lá, mas é um bom goleiro. Bom goleiro. João Paulo machucado ainda, Exatamente. Só volta na temporada do ano que vem. E eu acho que existe mercado na Série A. Talvez não. Também acho que tem mercado para ele na Série A, mas não é fácil. Mas quem? Depende de quem vai cair, de quem vai subir. Depende. Mirassol, Novo Horizontino, será? Tipo, Muralha tá no jogo do... Muralha no banco?
Eu sou mais o Rafael Cabral, viu? Eu também. Bora lá falar do Cruzeirão. O Cruzeiro que entra em campo amanhã para a primeira batalha das semifinais da Copa Sul-Americana contra a equipe argentina do Lanús. Primeiro jogo em Belo Horizonte, segundo jogo na Argentina, e para essa quarta-feira às 7 da noite, ó, já fica a dica para você, torcedor, hein? Saia cedo, se programe. A gente sabe que o trânsito de Belo Horizonte ali depois das 17 horas já é muito complicado. Imagina com um público previsto de 59 mil torcedores para quarta-feira às 7 da noite no Mineirão. Então, saia mais cedo se você puder, enfim, dê seu jeito para chegar e empurrar o Cruzeiro para uma vitória que será muito importante para as pretensões celestes aí na Copa Sul-Americana. Muita gente perguntando, né, por que não 60 mil? A carga de ingressos vendidas foi de 59 mil, porque precisa deixar um espaço entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Lanús. Ontem, treinamento no período da manhã na Toca da Raposa 2, treinamento fechado, ninguém comentando absolutamente nada, o técnico Fernando Diniz aí preparando o Cruzeiro e esperando notícias aí do departamento médico. Lautaro Dias, vai pro jogo, não vai? E aí, o Matheus Henrique, será que vai ter condições de jogo ou não? Rafa Silva, Japa, Vitinho, esses atletas aí que estavam fazendo atividades híbridas. Isso, o técnico do Cruzeiro, creio que vai esperar até o finalzinho aí para que tenha boas notícias do departamento médico. Inclusive, hoje à tarde, ele comanda a última atividade, treino marcado aí para as 4 horas da tarde, depois os atletas já iniciam a concentração. E pelo que foi apurado pela Rádio 98, todos os atletas estarão nessa concentração, inclusive aqueles que seguem como dúvida, tá? No caso do Rafa Silva, Lautaro Dias, o Japa, o Vitinho, enfim, esses atletas. O único jogador que não irá para o jogo de quarta-feira é o Lucas Romero, porque ele recebeu de fato o cartão vermelho, está expulso, vai ter que cumprir a suspensão automática. Então, a gente vai seguir acompanhando, tentando apurar informações desse último treinamento que o técnico Fernando Diniz vai comandar hoje à tarde na Toca da Raposa 2, né, para preparar o Cruzeiro para esse jogo que será difícil, será complicado, mas o Cruzeiro tem que fazer valer o peso da sua camisa e mais do que isso, tem que fazer valer aí a força do seu torcedor no Mineirão e voltar a vencer. Olha só, ô Cabidão, você que ficou calado no segundo bloco, não quis participar da brincadeira, eu vou te chamar então. O Fernando Diniz teve uma fala do Fernando Diniz que eu quero que você comente. Eu nem vou falar. Torcedor do Cruzeiro também. Escute, se não escutou, se escutou, escute de novo, reflita, se concorda ou discorda, você tem total direito. Diniz, o que você falou aí sobre não ter vencido ainda desde a sua chegada? Fala pra nós. Se a gente vai discutir resultado, porque a gente jogou 3 partidas aqui, né? Esse é o 4º jogo. Os 4 jogos a gente teve mais chance de ganhar que de perder. A gente poderia ter ganho 4 partidas. Então, se a gente tivesse ganho 4 partidas por um placar mínimo, de 1-0 todas elas, talvez a gente já está falando que, está implementado o sistema do Diniz. Não ia ser verdade. Como agora tem muita coisa que aconteceu, que foi gradativamente. Se pegar o primeiro jogo do Libertad para cá, teve muita coisa que melhorou aquilo que eu penso no futebol. Se você viu como a gente marcou a pressão alta, hoje foi muito melhor contra o Vasco, foi muito melhor contra o Fluminense. Se você vê como a gente articulou os passes de um lado de campo, de um lado de outro do campo, nesse jogo, foi muito melhor também nas últimas 3 partidas. Evoluindo conforme os jogos vão acontecendo, e eu gosto sempre de frisar que o maior treinamento são os próprios jogos. Porque tem muita coisa que vai acontecer no treino que não tem a presença do torcedor, da mídia, não está passando. Então a gente vai se acostumando, a gente tem que treinar nossas emoções, as emoções de fato a gente treina no todo. Então é questão de tempo para a gente ir melhorando, mas o seu melhoramento nunca vai estar ideal, nunca teve ideal, sempre vai ter coisa para melhorar, e isso é muito bom. E o modelo de futebol que eu adoto talvez seja aquele que tem mais margem para melhorar, independente do tempo que eu tiver no Cruzeiro. E essa fala do prof? Eu discordo. Eu sabia. Amplamente. Eu sabia. CJ, o Cruzeiro não mereceu ganhar nem do Libertad, velho. Vou falar a verdade aqui. O Cruzeiro teve mais chances de Libertad. Contra o Libertad, o Cruzeiro passou um aperto desnecessário, óbvio. Teve uma expulsão ali? Mas por causa da expulsão, né? O jogo tava absolutamente mas o jogo é o jogo, gente. Eu vou analisar aqui o jogo, né? Se o cartão vermelho faz parte do jogo, a gente tem que analisar com o cartão vermelho. Contra o Vasco da Gama, pra mim a mesma coisa. Contra o Fluminense, aí uma derrota que já deu uma machucada maior ali, porque, de fato,
Eu não achei que o Cruzeiro jogou mal aquele jogo, mas o Fluminense pra mim foi superior. E contra o Bahia foi trocação. Foi trocação. O Cruzeiro não teve, na minha opinião, aí eu vou até excluir esse jogo contra o Libertad, né, porque foi de Copa Sul-Americana e o Cruzeiro já estava basicamente classificado nesse jogo. Eu não achei que o Cruzeiro teve controle contra ninguém. E eu entendo que isso aconteça, CJ. A gente tá falando aqui de 4 jogos com o professor Fernando Diniz. Eu só discordo quando ele vem no microfone e fala uma coisa que não é verdade. Pra mim, ele não falou a verdade. O Cruzeiro não foi melhor que ninguém ali. O Cruzeiro, no máximo, ali equilibrou algumas ações em alguns momentos da partida. Contra o próprio Bahia nesse fim de semana, aí eu vou tirar da equação o gol, se foi bem ou mal anulado, mas quem teve a última oportunidade de vencer o jogo foi o Bahia. No último lance do jogo, quem de fato quase venceu foi o Bahia, né? É um momento de ter calma, CJ. Claro. É um momento de ter muita calma. Porém, existe uma coisa que é muito grave na questão do resultadismo. No fim de temporada, o resultado importa muito mais do que o desempenho. Tá, mas só porque fim de temporada? Porque no fim de temporada, CJ, é o que vai definir seu futuro. Beleza. Aí É o que vai definir. Mas aí Você eu tem que concordo. vencer. Mas Você é tem que no que futebol vencer. brasileiro não deixa chegar no fim da temporada. Não, tudo bem, mas aí, falando especificamente dessa situação do Fernando Diniz, ele já chega com uma pressão de resultado. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Se o Cruzeiro não se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem, o projeto do Alexandre Matos fica manco. Fica problemático pro ano que vem. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.